padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, congregados na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra e assim nos deixar interpelar por ela, pois a palavra de Deus nos mostra e nos motiva o compromisso de defesa dos direitos humanos de todas as pessoas que, como tais, são universais, invioláveis e inalienáveis. É por isso que nós, como cristãos, somos contra o aborto. É por isso que nós defendemos a vida em todas as suas etapas, desde o momento primeiro na fecundação até o último com a morte no declínio natural. Santo Agostinho, nos seus sermões, lembra, portanto, a fonte desta convicção, desta verdade, desse nosso compromisso, quando comenta: a ressurreição daquele jovem enche de alegria a mãe viúva. É Jesus que vai intervir na vida para devolver a vida, nunca para tirar a vida. A ressurreição espiritual de seus filhos alegra cada dia a Mãe Igreja, diz Santo Agostinho. Aquele jovem estava morto no corpo, estes muitos outros na alma. Do primeiro chorava-se visivelmente a morte visível. Da morte invisível dos outros ninguém se ocupava, mas ninguém também se dava conta. Mas não ficou indiferente aquele que conhecia os mortos, e só os conhecia aquele que podia devolvê-los à vida. Se o Senhor não tivesse vindo para ressuscitar os mortos, o apóstolo não teria dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, escrevendo aos Efésios. Pensas em alguém que dorme quando ouves: desperta tu que dormes, mas compreendes que é um morto ao ouvires dentre os mortos. Muitas vezes usamos a expressão os que dormem para designar os que morreram visivelmente. Na verdade, estão apenas adormecidos para aquele que pode devolver-lhes a vida. Santo Agostinho continua, ajudando-nos a nos preparar para proclamar a palavra. Consideras morto aquele que não dá sinal de vida, mesmo quando tocas, sacodes ou feres. Ao contrário, para Cristo estava apenas dormindo aquele a quem disse: levanta-te. E logo se levantou. Ninguém desperta outro do sono com tanta facilidade como Jesus, que chama do sepulcro. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Amado e amada de Deus, este Jesus em quem cremos é o Senhor da vida. É o Senhor da vida que se oferece para nos devolver a vida, como aí neste fato em Naim, na força bonita do seu amor. Ia ele com os discípulos e grande multidão, e ali na porta levavam um defunto filho único, sua mãe era viúva. Portanto, uma viúva que tinha o de mais precioso, seu próprio filho, e ele ali estava morto. Por isso o Senhor se enche de compaixão, uma compaixão para nos mostrar o compromisso nosso inegociável com a vida e o respeito a ela em todas as suas etapas. Ele se aproxima do caixão, param. Então Jesus diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ao dizer isso, levanta-te, Jesus está comunicando a força da vida que vem dele
e que nos tira da nossa prostração pelo pecado e nos devolve a inteireza que perdemos pela força da intimidade com Ele. Por isso, ao dizer levanta-te, devolve a Ele a vida, a inteireza da vida física, mas para nós vale muito mais a vida que não vai passar e vai desabrochar. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Somos desafiados a ser misericordiosos para com todos, como Jesus foi para com aquela mãe e para com aquele jovem, como sublinha nos seus sermões sobre os pastores Santo Agostinho. Ele lembra, estando Paulo, certa ocasião, em grande indigência e preso pela proclamação da verdade, alguns irmãos enviaram-lhe com que acudir às suas necessidades. Agradecido, Paulo responde-lhes: fizestes bem provendo-me do necessário. Eu, porém, aprendi a bastar-me em qualquer situação. Sei ter muito e sei passar privações. Tudo posso naquele que me dá forças. No entanto, fizestes bem, diz o apóstolo Paulo, em enviar-me aquilo de que preciso. O Senhor nos ensina e nos chama, portanto, a sermos generosos e misericordiosos uns para com os outros. Este é o nosso caminho. Este é o óleo da nossa lâmpada que precisa brilhar. Este é o candelabro nosso sobre o qual nós devemos colocar a força da nossa generosidade e do nosso amor. Deus nos ajude a sermos generosos e bons uns para com os outros e assim recuperar a moralidade, os valores éticos, para que nós possamos colocar num trilho novo a nossa sociedade, pela força do amor de Deus. Supliquemos esta graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.